Vejam só como o sistema feminista é pérfido. Ele é pilantra, ele joga sujo. Eu sempre estou alertando aqui. Uma pena que o pessoal está com a mente tão acelerada que gosta de assistir videozinhos de 1 minuto sobre uma modernete dos cafundós que está reclamando de alguma coisa. Isso aí atrai o pessoal. E lógico, né? Eu sou boicotado aqui nessa plataforma também. Né? Tem isso aí. Mas aqui, ó, eu vou mostrar para vocês o jogo de palavras. Mais uma demonstração aqui de como o sistema age com as palavras. Eu já dei outros exemplos quando eles elaboram um projeto e outros casos. Aqui, mais um caso. Julgamentos de feminicídio aumentam em 17%, aponta Conselho Nacional de Justiça. O que isso leva a uma pessoa que não está por dentro do assunto? O que leva a pessoa a pensar? Que os feminicídios estão fora de controle. Realmente está acontecendo um extermínio de mulheres. Eu já falei aqui sobre o número de casos de feminicídios. Eles estão estáveis. Talvez até diminuíram. Mas lógico que esse número nunca vai ser menor por causa que o feminismo ele precisa de números sempre maiores. Então, é lógico que eles deram um jeito dos feminicídios em 2025 serem maiores que 2024. E eu disse para vocês que em 2027, quando eles lançarem os números de 2026, os números de 2026 vão ser maiores que os de 2025. Porque a narrativa ela precisa ser sustentada. Porque aí o feminismo pode reclamar. Mais verba, mais projeto, mais aperto em cima dos homens. Lógico, eles são burros, porque quanto mais eles forem apertando, aí que os homens vão começar a sair fora. Mas deixe que eles não interrompam o inimigo quando ele está cometendo erro. Tem, né? Tem esse ditado aí. Então vejam aqui, ó. A justiça julgou, em média, 42 casos de feminicídio por dia em 2025, um aumento de 17% em comparação ao ano anterior. Então, ao ano de 2024, aumentou 17%. Nossa! Realmente temos que fazer alguma coisa. Só que o pessoal não se liga no jogo de palavras. São julgamentos de feminicídios. Desses 15 mil julgamentos, ocorreram, segundo o pessoal feminista, o sistema, ocorreram 1.500 e alguma coisa de feminicídios, de 15 mil. Então quer dizer que 13 mil e poucos não foram feminicídios. Mas a ideia de quem não está por dentro do assunto vai ser de se espantar. Olha só, 15 mil julgamentos.
Na verdade, é a mesma jogada com relação ao número de violência doméstica. Lembram? É a mesma jogada. No ano de 2025 ocorreram 500 mil registros da Lei Maria da Penha. Tá, mas desses 500 mil, quantos foram, caíram no fórum, quantos foram julgados e quantos foram comprovados mesmo como violência doméstica? Não interessa. O que interessa é jogar os 500 mil registros para dar impacto. Aí o número de violência doméstica está bem lá embaixo, mas os números de registros estão bem altos. Mas não foram comprovados como violência doméstica. Então, eles usam de todas as artimanhas para gerar repercussão. Ao todo, então, ao todo foram 15.453 julgamentos enquadrados na lei do feminicídio, que considera a morte de mulheres por menosprezo ou discriminação à condição de gênero. Isso aqui nós já falamos que isso aqui não existe, né? Menosprezo ou discriminação com relação às mulheres, isso não existe. Isso foi uma invenção do feminismo. Porque só quem tem menosprezo ou discrimina a mulher por ser mulher são os serial killers. São pessoas psicopatas. Esses sim, eles têm um certo tipo de pessoas que eles não gostam. Agora, considerar crimes passionais, que nem acontece na maioria dos feminicídios, que são entre casais ou ex-casais, eu já expliquei aqui, vou explicar de novo. Não é o feminicídio não ocorre por menosprezo ou discriminação à condição da mulher. É porque era o crime que nós chamávamos de passional, que vem de paixão. O cara não aceitou a separação, enlouqueceu de ciúmes. Não estou dizendo que isso justifica. Estou explicando. Enlouqueceu por ter sido abandonado. E aí foi lá e cometeu crime. Se fosse só por menosprezo à mulher ou discriminação à mulher, ele não cometeria o crime com a ex-namorada, com a namorada, com a ex-mulher, com a mulher. Ele cometeria o crime com qualquer mulher que cruzasse na rua, porque ele não gosta de mulher. Então não interessa se é ex-mulher ou uma mulher estranha. Então estão vendo que isso é uma loucura que inventaram? Agora, se o cara é um cara que fica aí na madrugada à espreita para atacar mulheres aleatoriamente, aí sim. Aí esse cara tem menosprezo ou discriminação contra o sexo feminino. Mas ele aí é um serial killer. É um maníaco. É um psicopata. Então ele tem que ser preso e provavelmente não pode ser solto mais. Continuando aqui. Aqui eles se enrolam com os números.
No ano passado, o Poder Judiciário recebeu 11.883 novos casos, uma média de 32 por dia e um aumento de 16% em relação a 2024. Está errado. Não é em relação a 2024, é em relação a 2023. Porque 15 mil novos casos foi em 2025. 11 mil novos casos foi em 2024. Então, o aumento de 16% foi em relação a 2023, não a 2024. Até nisso aqui, até na elaboração da matéria, eles erram. Nem revisar o que eles escrevem, eles revisam. Os dados são do painel de violência contra a mulher do Conselho Nacional de Justiça, que traz compilados desde 2020. Olha só, o Conselho Nacional de Justiça ele tem um painel exclusivo que trata de violência contra a mulher. Então, o que vocês esperam que vai sair disso aí? Vocês esperam números reais? Exatos? Lógico que não. Números adulterados, maquiados, sempre elevados, para dizer que está aumentando a violência contra a mulher, e aí poder pressionar governos, entidades por mais leis, por mais privilégios e, consequentemente, ferrar com a vida dos homens ainda mais. A ferramenta que foi desenvolvida no âmbito do programa Justiça 4.0, parceria do CNJ com o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, e é lançada em março de 2025. Tá. Então, meus caros, essa saga do sistema em ir até as últimas consequências, ela vai continuar. Vai chegar um dia em que tudo isso vai explodir. Já começou, já a bolha, ela já foi furada, ela já está murchando. Mas o sistema ele ainda cambaleante, mesmo cambaleante, ele se mantém em pé. Mas vai chegar um dia, e não vai demorar muito, em que isso tudo não vai conseguir se sustentar mais. O próprio sistema ele vai se autodestruir. De tanta ganância, de tanta vontade de apoiar o feminismo, a narrativa feminista, o próprio sistema é autofágico, ele mesmo vai se consumir. E aí vão perder, eles acham, no delírio revolucionário, eles acham que vão se dar bem no final. Não, não vão, porque isso aí é um caminho para a destruição. Então, quer dizer, eles podem até prejudicar os homens, sim, estão prejudicando os homens, mas no final não significa que as mulheres vão ficar ali ó, como donas do pedaço. Não, vão dançar juntas. Vão sair prejudicadas. Por quê? Por causa da ganância. Por causa que não conseguiram parar. Sempre mais, 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 mais reclamação. Nós queremos mais. Distorcendo números, distorcendo fatos,
inventando narrativas, mais, tudo que ultrapassa a normalidade, que vai para o exagero, isso tende a colapsar. É que nem você colocar uma carga em um caminhão que o caminhão não suporta. Até aonde ele suporta, ele vai aguentar. Se tu cruzar daquela carga de peso, o caminhão suporta, ele vai ar arquear, ele não aguenta. O motor não tem força. Mas o sistema acha que vai se dar bem. E aqui eu trago para vocês ficarem antenados sempre com essas pegadinhas das matérias aí. E isso tudo é para colocar números inflados para dizer que realmente está acontecendo um massacre de mulheres. Era isso aí, meus caros. Até mais.